Oi, eu sou Liv Hipólito, sou coach, autora do livro Mude de Carreira, Mude de Vida e ajudo as pessoas a ter mais propósito no trabalho que elas fazem, a amar o trabalho que elas fazem de verdade, a se descobrir e despertar em si aquilo que elas querem realmente fazer para o resto da vida delas. E quero falar com vocês hoje, não quero falar pra vocês, mas quero falar com vocês e talvez levantar uma discussão a respeito dessa coisa de eu não ligo para o que os outros falam, né? Você talvez já tenha escutado pessoas falar pra você não ligar para o que os outros falam, ou talvez você mesmo já tenha dito pra si mesmo, eu não vou nem ligar para o que essas pessoas estão falando. Engraçado, exatamente essas coisas que a gente fala, eu não vou nem ligar para o que estão falando, são as coisas com as quais nós nos identificamos. Então eu quero convidar você a refletir a respeito de por que justo para aquilo que aquela pessoa falou, você está falando, eu não vou nem me preocupar com isso. Primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito disso é que por que você está dizendo aquilo para aquilo? Porque de alguma forma você se identificou com aquilo. De alguma forma, aquilo que aquela pessoa ou aquelas pessoas estão falando, ela te tocou de alguma maneira que você está falando isso justamente para resistir, justamente para empurrar aquilo para mais longe, para que aquilo não chegue até você e realmente te incomode o tanto que você sabe que aquilo tem o potencial de te incomodar. Geralmente é assim, não estou falando que é regra. Então, ao invés de falar, quando você tem essa identificação, quando a primeira coisa que te vem à mente é falar, eu não vou nem ligar para o que estão falando, eu quero te convidar para fazer uma reflexão sobre por que essa foi a minha reação, por que então eu estou me identificando com aquilo. Exemplo clássico de empreendedor que tem pais que não apoiaram a decisão desde o começo, né? Foi o meu caso, é o caso de muita gente. Os pais que querem que você tenha um emprego, que querem que você seja um soldado, e porque é uma forma como eles aprenderam e tudo bem, resolvido, mas só para contar uma história e para ter um exemplo também, para você entender o que eu estou falando de identificação. Então, você fala, vou abrir uma empresa, né? Quando eu abri minha empresa de treinamentos, eu realmente fui lá e formalizei a abertura da empresa, e a primeira coisa que eu escutei foi, mas é muito caro abrir uma empresa, pra que você vai fazer isso? Fica na pessoa física mesmo. E aí eu pensei, não vou nem me importar porque eles estão falando. No fim, eu teria resolvido isso muito mais rapidamente, porque eventualmente eu cheguei e resolvi, claro, mas eu teria resolvido muito mais rapidamente se eu tivesse tomado os seguintes passos. Primeiro, não vou nem me preocupar com o que eles estão falando. Nessa hora eu já estou completamente preocupada, né? Então, por que o que eles estão falando está me incomodando? Porque, na verdade, eu também tenho medo. Porque, na verdade, eu também tenho medo de que eu abra uma empresa e venha a ter que fechar. Porque eu tenho medo que as coisas possam não dar certo. Certo? Comecei a fazer a minha autoanálise e percebi que o que eles estavam falando, realmente eu tinha uma identificação com aquilo. Uma vez que eu descobri todas essas razões, na verdade eu justifiquei para mim mesma, olha, realmente é mais caro, é caro desse lado, mas desse lado é vantajoso, né, fiscalmente falando e tal. E aí consegui completamente integrar essa ideia de que eu queria abrir a minha empresa. Isso é um exemplo bastante prático, mas tem um fundo emocional muito forte, né? Porque no fim você está lidando com as suas emoções quando você vai dar qualquer novo passo. Então, na próxima vez que alguém me falou isso, foi muito interessante, porque eu nem sequer falei, eu não vou me preocupar com o que essa pessoa está falando. Eu entendi na hora o lado dessa pessoa. Eu entendo, essa pessoa provavelmente passou por alguma situação desagradável com uma empresa, provavelmente ela sim teve um custo elevado, talvez ela não soube gerenciar as coisas, talvez ela viveu numa época em que nós não tínhamos os incentivos que a gente tem hoje para abrir uma empresa. Então, quer dizer, na hora já gerou uma empatia, ao invés de uma resistência àquela ideia. E eu quero convidar você a fazer isso toda vez que você pensar, eu não vou me preocupar com o que estão falando. Não vai mesmo? Por que você já está falando isso? Isso daí já deve ter se identificado com algo que você já tem de alguma forma. Por quê? Dá uma investigada, pergunte-se por que algumas vezes e levante assim exatamente por que você se identificou com a reação daquela pessoa. E a segunda dica que eu vou dar é que você, se perceber que foi um medo que você levantou,
assista o meu vídeo Como Lidar com Seus Medos, que pode te ajudar. Pode te ajudar se a emoção que isso está levantando em você é um medo de fazer alguma coisa, é um medo de dar algum passo. E é isso aí, não adianta falar que não se preocupa se você justo está prestando atenção naquilo. Né? Vamos ser mais honestos, vamos perceber que as nossas emoções boas e ruins fazem parte da gente, é tudo parte da gente, a gente tem que integrar isso tudo que está acontecendo, né? Não adianta se separar, não adianta separar o que está acontecendo exatamente na sua frente do que você é, porque aquilo só está vindo porque faz parte do que você está vivendo. Então é isso por hora. Deixa aqui seu comentário se você gostou e assina o canal, faça parte dessa conversa, né? Vem falar comigo, entra lá no Facebook, que é o Mude de Carreira, Mude de Vida. Entra no meu site, convido você a ler o primeiro capítulo do meu livro que está lá no meu site. E vamos nessa. Isso aí. Obrigada. Um ótimo fim de semana para vocês.